Semana que vem, então, vocês terão a prova dessa primeira parte, tá? Então, e aí eu volto a ter aula com vocês no penúltimo encontro, que é sobre as fermentações. A aula de vitaminas, eu já tenho ela gravada, então eu vou disponibilizar ela para vocês, mas depois da prova daí. E o conteúdo de vitaminas não entra. Tá? Uhum. Quer mais um papel? Cuida que tá quente. Cuida, vai derramar. A prova vai ser disponibilizada no final de semana? Ou... A princípio, a gente sempre coloca no dia, né, da avaliação e deixa por 2 dias disponível. Mas se vocês precisarem de mais tempo, aí a gente pode deixar mais tempo. Ou reabrir ela no final de semana, se é necessário. Vocês estão vendo a curva padrão? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, aqui, ó, é a concentração que foi feita, né? Isso no nosso caso que a gente utilizou, né? De vocês tem lá, são outros valores, né? E aqui, então, absorba o resultado que deu na leitura, né? 0,500, 1, 1,5, 2. E aí, você cria, né, a curva no próprio Excel. Tem um vídeo explicativo de um professor que está no YouTube, deixa eu procurar aqui, para passar para vocês, ele explica o passo a passo, tá? Senhora, daí precisa fazer as duas curvas, a pontilhada e a contínua. Na verdade, acho que ela perdeu, né, somente não a pontilhada, né? Como elaborar ou fazer a curva padrão? Vamos ver. Antônio, é isso aqui que nós assistimos. Vou pôr aqui o... Copiar o link. O objetivo dessa gravação é ensinar vocês a fazerem uma curva padrão. Ele explica bem, de modo fácil. Tá? Então, vocês podem acessar lá, vai ajudar também a resolverem isso, né? E colocar lá no Moodle. Não sei se ajudei, Tamires. Prof, ajudou sim, porque eu tinha dúvidas por conta da quantidade de informações que tinha, que ela passou. Aí tem tipo uma tabelinha, tem várias numerações. Aí eu fiquei na dúvida de quais valores usar para poder estar fazendo o gráfico. Mas agora eu entendi que tem o valor X, que é a absorvância, e o outro valor Y, né, que é para fazer a curva padrão. E também estava aparecendo uma curvinha, por isso que eu fiquei com dúvida. Ah, sim. Tá bem, então. Magno, pode falar. Professora, Sim. eu não sei se eu fiz certo, eu mandei para a senhora lá, professora. Tá, eu não cheguei a olhar ainda. Tá, mas aí o que acontece? Oi. Eu fiz de 2 jeitos. Tá. Eu postei lá no Moodle. Eu fiz porque o que não ficou bem entendido que ela passou foi o seguinte, ó. Existem valores ali. Na verdade, ela pediu especificamente da curva de 580, né? Isso. Tá. Isso para daí, tipo, que nem nessa curva que eu mostrei ali, o valor aquele, você marca ele assim, uma outra corzinha, né? Quando tu lançar o valor, para daí ficar diferenciado para dar bem certo ponto, né? Como assim? Não entendi. Por exemplo, os valores, o valor que ela pede lá, né? Deixa eu ver se tem aqui
Só deixa É o eu- 580. Tá, só um pouquinho. Aí tem todos os valores ali. Tá. Aí ela pediu o específico do 580, só que eu não entendi. O que aconteceu? Eu entendi que ela queria que fizesse à mão. Ah, pode ser? Pois é, Ah. aí o que aconteceu? Eu fiz à Hum, mão tá. e fiz no Excel e Tá. mandei dos dois jeitos. Pode mandar dos dois jeitos, então, mas não tem por que fazer à mão, né? Eu não sei o que Não, mas é que ela não deixou bem especificado, não deixou tipo uma explicação no ar assim. Aham. É, Aqui vocês vão fazer no comprimento de onda de 580, né? Naquelas diluições ali. E tá, mas aí tem um detalhe, a tabela de. tá, e tem outros valores ali. 560, Sim, são 500, diferentes dos que. tá, é para fazer aqueles ali também. Isso. Tá, mas não tem valor 540, nenhum. 560 é o teu X. Tá, mas não tem valor Não. nenhum. Tá, então para mim Uhum. fazer a curva, tem que estar os valores ali. Os valores que tu fez lá em cima, ó, na violeta genciana, que é a tua diluição, ó. É 0,001. Não, sim, não. Eu quero saber os valores eu preciso, para mim encontrar algum valor, eu preciso ter os valores. Entendeu? Aham. Não adianta, porque não existe cálculo nenhum, não existe nenhum tipo de cálculo que não tem como achar o valor se não tiver os valores ali. Pois é, e esse ela não passou. Não Não. estava escrito na aula, no vídeo? Não tem nada, não tem nada de explicação. Ela pediu só do 580 só, mas o do 580 está os valores ali. Só que para achar os valores dos outros, tem que ter os valores ali, Sim. Não, ou no caso, a fórmula para desenvolver, então. Senão, não tem como fazer. Não existe Sim, cálculo não sem tem. ter alguma fórmula. Eu que entendi. Aí, se tiver os valores ali, tranquilo. Mamão com açúcar, não tem problema. Mas o problema é se não tem nada e porque ela não explicou nada, só disse para fazer aquilo especificamente aquilo. Se não tem nada, aquilo se não tem nenhum valor, não tem cálculo, não tem nada, não tem como fazer, é impossível fazer. Tá, e daí tu usou o que no eixo X? Não, aí bem como eu coloquei ali, ó. A senhora viu que tá ali nos. Deixa eu me lembrar aqui. 10 elevado a 3 ali, né? Que é o ponto, né? Uhum. Aí eu fiz aí começa a fazer. Eu peguei os valores ali, fiz na régua e depois eu peguei e transcrevi para o Excel. Excel, né? Mais tranquilo. Claro, os valores ali, ó, automaticamente ele faz, né? Sim. Mas tem que ter os valores. Sem os valores não é impossível fazer. Mas tu fez essa do 580, né? Não, do 580 eu já fiz já. Mas aqui tem os valores do 580. Sim, mas é só esse que é para fazer mesmo. Ah, tá, não, tá tranquilo, tá. Não, Tá. aí eu queria saber se é para fazer dos outros e se Não, vai ter os valores dos outros. Não tem. Até eu poderia mandar os resultados daqui que eu fiz, né? Eu fiz uma curva de violeta. Mas Do 580. não, eu fiz no 580 a leitura. Não, de todos a senhora não fez. Não fiz, não. Tá, porque não tem o valor. Pra ver. Não, ali não tem. Pois eu então. Fiz a leitura, nem sei se foi em 580. Deixa eu olhar aqui a foto de novo. Leitura. Esqueceram de pôr também nas fotos que cada, tipo, a gente fez com diferentes corantes, né? Fizemos com violeta, com azul de metileno, com alaranjado de metila, com vermelho de metila, com várias cores, né? Daí, e cada cor tá num espectro, né? Sim, não. Não, a única coisa que eu preciso é só dos valores. Tendo todos os valores ali que nem do 580, tá tranquilo fazer. Mas se não tiver nenhum valor, aí não é impossível. Era fazer só do 580, né? Pelo que eu sei. Era para fazer só esse do 580 nanômetros. Sim, não. Sim. Não tem, os outros não tem valor, não tem como, né? Sim, é. Então tá. Então vamos começar a nossa aula de lipídios. Qualquer dúvida, pessoal, vocês perguntem, tá? Professora. Oi. Essa aula vai estar gravada, vai estar disponível depois? Sim. Ah, tá. Obrigado, professor.
Depois aqui da gente terminar, já eu vou colocar lá no espaço. Os slides já estão lá. Tem uma lista de exercícios que é para vocês fazerem. Não é de postar nada, só para fazer mesmo. E tem 2 vídeos sobre reação de saponificação, que é fazer sabão, na verdade, né? O que mistura com o que. E aí tem um vídeo que nós fizemos o sabão líquido e um outro vídeo que nós fizemos o sabão em barra. E até tem a receita, tudo lá. Quem se aventurar e quiser fazer sabão, é só seguir o passo a passo lá. Então, os lipídios são um grupo heterogêneo de substâncias amplamente distribuídas em animais e vegetais, cuja característica comum é ser insolúvel ou pouco solúvel em água e solúvel em solventes orgânicos, apresentando, portanto, escassa polaridade. Então, nós vamos entrar agora no universo apolar, no universo das gorduras, dos óleos vegetais e das gorduras animais. Qual a importância biológica, né? Os lipídios fazem parte das membranas celulares, na forma de fosfolipídios e glicolipídios, são nossa reserva energética, né, na forma de acilgliceróis, tem uma função hormonal, os esteroides, né, são hormônios, também são impermeabilizantes, né, são ceras que recobrem as frutas, tem função antioxidante, né, as vitaminas A e E, que são, então, vitaminas lipossolúveis, funciona como isolante térmico, né? Então, quanto mais espessa for a camada de gordura que reveste o corpo, menos frio, né, o indivíduo vai sentir. Por isso que quem é mais gordo, né, que tem gordura acumulada no organismo, sente menos frio. E também tem função digestiva, né? Nossos sais biliares, eles são lipídios. E aí nós temos o quê? Uma parte da molécula que é constituída por um ácido carboxílico e o restante, então, da constituição do ácido graxo é uma cadeia carbônica, onde eu tenho ligados carbonos e hidrogênios. Eles são classificados de acordo com o grau de saturação da cadeia, se são saturados ou insaturados. Saturados só têm ligações simples entre os carbonos. Insaturados são aqueles que têm uma ou mais duplas ligações ou tripla ligação. Se tem somente uma dupla ligação, são chamados de monoinsaturados. Se tem mais de uma, então são os poliinsaturados. Esses ácidos graxos insaturados, eles são benéficos, né, para nosso organismo, porque eles regulam a quantidade de colesterol bom, né, diminui os níveis de colesterol ruim, diminui os níveis de triglicerídeos, então eles são os óleos, né, essenciais, que são considerados aí amigos do coração. Outra classificação é o tipo de cadeia lateral, que pode ser linear, ramificada, cíclica e hidroxilada. Nós já vamos ver um exemplo de cada uma. Com relação ao número de carbonos, eu classifico esse ácido graxo em par ou ímpar. Se ele tem de 2 a 8 carbonos, eles são ácidos graxos de cadeia curta, de 8 a 14 de cadeia média e mais de 14 de cadeia longa. E com relação à necessidade na dieta, os essenciais e não essenciais. Os essenciais nós precisamos retirar da dieta, né? E os não essenciais, alguns deles o próprio organismo sintetiza. Aqui, então, nós temos a estrutura, né, molecular e a foto, né, estrutural.
em 3D aqui, né? Então, o ácido graxo saturado, ele tem o quê? O grupo ácido carboxílico, C dupla OH, aqui tem um Ozinho menos, porque ele está ionizado, e a cadeia carbônica, que só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Toda essa região aqui é considerada apolar, ou seja, não vai se dissolver na água. Somente essa pequena partícula aqui, que é o grupo funcional ácido, é que faz ligação com a água. Quem que faz ligação? Esse hidrogênio que estava aqui vai se ligar com o oxigênio da molécula de água. Então, não se pode dizer que um óleo vegetal é totalmente insolúvel em água, né? Um pedacinho dele pode ser solubilizado. Já esse outro aqui, então, que é o ácido graxo insaturado. Por que ele é insaturado? Porque ele tem essa dupla ligação aqui. Também tem o grupo ácido carboxílico, e essa dupla ligação, vocês podem ver que faz uma dobra na estrutura, né, molecular do ácido graxo. Então, ele fica mais desorganizado do que esse aqui, que fica bem retinho. Aí nós temos o quê? Um ácido graxo ramificado, né? Aqui está a cadeia principal, aqui está o grupo ácido carboxílico, e aqui nós temos 4 grupos metil, né? Que são a ramificação nesse ácido graxo. Esse ácido apresentado aqui é o ácido fitânico. Então, ele é ramificado. Esse outro aqui é hidroxilado. Então, ele tem o quê? Pendurado na cadeia principal, nós temos o grupo OH, que é hidroxilo. Esse ácido aqui é o ácido cerebrônico, né? E é encontrado no cérebro. A gente nem imagina que tem gordura, né, no cérebro, mas tem. Então, esse é ácido graxo aí. Aí nós temos o quê? A numeração dos carbonos a partir do carbono 1, para dar um nome a esses ácidos graxos, né? Então, a partir do carbono 1, do grupo funcional ácido carboxílico. Então, eu nomeio esse carbono como 1, aí eu conto os outros, né? Carbono 2, é o alfa, carbono 3, o beta, carbono 9, o lambda, e carbono 18, o ômega. Tá? E aqui, então, eu tenho que dizer aonde que está a dupla ligação, né? Na cadeia carbônica. A partir, então, do último carbono é que é a nomenclatura dos ômegas. Tá? Então, eu começo a contar do rabo, vamos dizer assim, do ácido graxo para a parte onde está o ácido carboxílico. Então, nós temos aqui, por exemplo, ômega 2, ômega 3, ômega 9, né? Isso quer dizer o quê? Esse aqui, por exemplo, ele é o ômega 9, porque a dupla ligação está no carbono 9, se eu contar daqui para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse é o ômega 9. Se a dupla estivesse aqui no 3, seria ômega 3, né? E assim por diante. O que é mais utilizado e o que é mais conhecido é a nomenclatura ômega. Então, a notação simplificada, ela vai dizer o quê? Tem 18 carbonos e nenhuma ligação dupla, né? No ácido graxo saturado. Agora, se ele tem ligação dupla, então ele tem 18 carbonos, uma ligação dupla no carbono 9. Então, pode vir descrito assim, ou dessa forma aqui, ou ainda dessa forma e dessa forma. O que mais aparece, né, gente? É essa notação aqui e essa aqui. Então, recapitulando, quer dizer o quê? O ácido graxo tem 18 carbonos, tem uma dupla ligação que está localizada no carbono 9.
A partir do último carbono, então, a notação é o quê? 18, né, carbonos, uma dupla ligação no ômega 9, né? Então, é dessa forma aí que aparece a nomeação, né, da notação simplificada para não escrever tudo, 18 carbonos, Aí nós temos, então, os ácidos graxos saturados de ocorrência natural, que são os ácidos graxos que só têm ligação simples na cadeia carbônica, tá? Então, ácido graxo láurico tem 12 carbonos, merístico tem 14, palmítico 16, esteárico 18 e araquídico 20. Os insaturados de ocorrência natural, palmitoleico tem 16 carbonos, tem uma dupla ligação no carbono 9. O oleico tem 18, uma ligação também no carbono 9. O linoleico tem 18 carbonos, duas ligações duplas, uma no 9, outra no 12. O linolênico, 18 carbonos, 3 ligações e estão no carbono 9, 12 e 15. E o araquidônico, que tem 20, então, carbonos, e 4 duplas ligações, no carbono 5, no 8, no 11 e no 14. Os ácidos graxos oleico, linoleico e linolênico são os ácidos graxos essenciais. Aqui, então, a forma, como já falei, pode vir a abreviatura e aqui o nome sistemático, tá? Mas isso aqui também é só para vocês saberem que o ácido graxo hexadecanoico é o ácido graxo palmítico. E agora, então, os aspectos nutricionais, né? Então, os essenciais pertencem às séries linoleica e linolênica. Composição, então, lipídica de alguns alimentos. Aqui nós temos o exemplo dos óleos, né? Que a gente muitas vezes fica em dúvida, né? Ou usa óleo de soja, usa óleo de oliva, usa óleo de oliva para aquecer ou não aquece, usa a banha, né? Usa o óleo de coco. O óleo de coco estava muito em moda nos últimos tempos, né? E aí, então, nessa tabela aqui, aparece para vocês a quantidade, então, de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Sempre lembrando que mono e poliinsaturados são os mais saudáveis, né? E os ácidos saturados não são saudáveis. Então, se nós vamos comparar aqui, o óleo de coco tem 13 gramas de ácidos graxos saturados. O óleo de oliva tem 1,9. O óleo de canola, 1. O óleo de girassol, 1,3. A banha, 5,1. Né? Então, o óleo que mais tem saturados é o de coco. Aí nós vamos ver o quê? Dos mono e poliinsaturados. Quem mais tem monoinsaturados? O azeite de oliva, o óleo de canola, né? Até a banha tem mais monoinsaturados do que o óleo de girassol, mas o girassol tem bastante, é o que mais tem ácidos graxos poliinsaturados, né? Então, tem que se fazer um balanço disso. Agora, de cara, né, a gente vê que o óleo de coco é o pior deles, né? Porque, ó, ele tem 13 gramas de saturado, 0,7 de mono e 0,3 de poliinsaturados. Tá? Então, dos que estão aí nessa tabela, é o mais prejudicial, né? Então, eu posso e devo estar fazendo uso de outras fontes, né? A banha, que sempre, né, foi tão massacrada, ela não é de todo ruim, né? Só que, lógico, você não pode comer frituras, né, ou alimentos muito gordurosos em excesso, comer todo dia, né? E aí, lógico, que não vai fazer bem. Qual que é a diferença, né, em termos de tecnologia para fazer fritura, né? Sempre a banha,
Como ela só tem ácidos graxos saturados, que só tem ligação simples entre carbonos, ela dura muito mais. Ou seja, ela rancifica menos, né, do que os óleos líquidos. Então, daqui a pouquinho a gente já vai ver qual é o mecanismo, né, de reação com oxigênio que vai rancificar os óleos. Então, para a doença cardiovascular, os ácidos láurico, mirístico e palmítico elevam o colesterol LDL. Os ácidos graxos ômega 6 reduzem o colesterol ruim e o bom. Os ácidos graxos ômega 3 reduzem os triglicerídeos e reduzem a formação dos trombos, né? Os trombos são o quê? Inflamações das veias, né? Coronarianas. Então, o trombo vai se formando por uma inflamação e depois disso corre o quê? Toda vez que o sangue passa naquela feridinha que foi criada ali, porque o sangue está mais grosso, porque tem gordura no sangue, né? Essa gordura, quando vai passando ali, vai sendo depositada. Depois de um longo tempo, né? Ninguém tem um infarto do dia para a noite, né? Isso vai sendo construído por anos, né? De má alimentação, de vida sedentária, né? E aspectos genéticos mesmo, né? Até que aquele trombo forma tão grande que impede a passagem do sangue. E aí a pessoa tem um ataque cardíaco. Os ácidos graxos monoinsaturados reduzem o colesterol ruim e não afetam o colesterol bom. Então, os ácidos graxos mais indicados, né, que são também suplementados, as pessoas costumam comprar as cápsulas e tal, são os ômega 3. E agora, então, nós vamos ver um pouco das propriedades deles, né? Primeiro, então, um lote de propriedades físicas e depois propriedades químicas, tá? Então, nas propriedades físicas, nós temos a isomeria geométrica, que é bem característica, né, dos diferentes ácidos graxos. Então, o ácido esteárico, né, que tem 18 carbonos e é um ácido graxo saturado, só tem ligações simples, ele tem essa estrutura reta. O ácido graxo, ácido oleico, ele tem uma dupla no carbono 9 e tem essa dobra na molécula. Isso faz com que ele esteja na natureza na forma líquida, tá? E aí vocês podem me dizer aqui que tem um cis no meio. O que é esse cis, né? É a posição que estão os hidrogênios. Se eles estão do mesmo lado na molécula, eles estão na forma cis. Se um está de um lado e o outro hidrogênio do outro lado, eu tenho a forma trans. O que muda isso? Vocês podem ver que esse aqui, ácido graxo trans, que daí é o ácido elaídico, ele tem a mesma estrutura física do ácido graxo saturado, né? Ou seja, ele vai ser sólido, né? Na temperatura ambiente. Aqui eu tenho outro ácido graxo que tem 3 duplas ligações, né? Que é o linolênico. Então, ele é todo dobrado, né? Então, se eu tiver grandes quantidades de linolênico num óleo vegetal, eu vou ter ele mais líquido do que o outro, né? Que for rico em ácido oleico. A banha, então, é assim, né? A solubilidade, então, dos lipídios em solução aquosa, eu coloco eles na água. Aí, como essa parte aqui é a cadeia carbônica, né? Vocês podem ver que quanto maior for a cadeia carbônica, menor é a solubilidade. Então, esse ácido graxo aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ele até que é bastante solúvel, porque essa partezinha azul da molécula que é solúvel em água, ela vai ter uma força maior numa molécula que tem poucos carbonos. À medida que aumenta a quantidade de carbonos, ela perde a força, e aí o ácido graxo vai se tornando o quê? Mais insolúvel.
né? E assim por diante. Ponto de fusão e ebulição. Então, aqui eu tenho a junção dos ácidos graxos saturados e eu tenho uma maior interação entre as moléculas. Aqui eu tenho, então, a gordura na forma sólida, assim que é também, além da banha, a margarina e o óleo de coco, né? O óleo de coco é sólido, não é um óleo. A mistura de ácidos graxos saturados e insaturados, então, eu tenho uma menor interação entre as moléculas, devido a essas dobras que elas apresentam na dupla ligação. Aí, então, ácidos graxos, né, saturados, que só tem as ligações simples, aumenta o número de carbonos, aumenta a temperatura necessária para passar eles do estado sólido para o estado líquido. Os insaturados, então, se eu tenho uma dupla ligação, né, isso aqui eu tenho 18 carbonos, aumenta o ponto de fusão, mas daí, quanto mais duplas ligações eu tenho, menor é o ponto de fusão, mais baixo ele é. E agora, então, com relação às propriedades químicas, né, que é a estrutura, então, desse ácido graxo. Todo ácido graxo, como eu já falei, possui caráter ácido. Então, esse grupo aqui, C-OH, ele se ioniza, né, e libera o íon hidrogênio, tá? E isso, então, faz o quê? Quanto mais hidrogênios eu tenho, mais ácido é, né, o alimento ou, no caso aqui, o óleo. Detergência, que é o quê? A reação, né, com soda, e que faz o quê? Eu tenho uma reação entre um ácido e uma base, né, vai formar um sal e água, né? Então, no nosso sabão, nós temos isso aqui, mais o sódio liberado e a molécula de água, né? Então, é a reação que está mostrando nos vídeos lá. E eu explico bem direitinho nos vídeos o que reage com quem ali, né? E qual é o produto que vai ser formado. Terceiro, formação de ésteres, né? Então, eu tenho ácido esteárico, eu faço essa reação com etanol, e aí eu vou produzir o estearato de etilo, que é um sal. Aqui, então, eu tenho as reações que acontecem, né, na cadeia carbônica, ou na cadeia carbonada. E a principal delas é a reação de oxidação, que ocorre bem na dupla ligação, tá? Então, essa dupla ligação é rompida aqui pelo oxigênio e ocorre a formação do peróxido. Depois do peróxido, forma hidroperóxido, hidroximetilfurfural, até a formação dos radicais livres, né? Como que eu observo visualmente isso? Se eu pego um óleo de cozinha, né, eu vou verificar a mudança na coloração, né, porque eu tenho que, com a medida que vai fritando, o desenvolvimento de da coloração marrom, né? Eu tenho mudança na espessura do óleo, né? Quando ele está novo, ele é mais líquido. Depois ele começa a ter componentes coloidais ali, que deixa ele mais espesso. E, além disso, esse óleo vai ficar mais ácido. E também eu consigo reconhecer, né? Um sabor de ranço, né? Um sabor de rancificação que é devido aí à formação dos peróxidos. O sabor de ranço não tenho como explicar, mas ele trava, né? O céu da boca. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, eu ia perguntar justamente isso, mas
Tá. A hidrogenação, então, é a técnica, né, a tecnologia utilizada para transformar o óleo vegetal em margarina, tá? Então, o que é feito? Nesse óleo vegetal é adicionado hidrogênio, e esse processo, então, é a hidrogenação. E o hidrogênio rompe essa dupla ligação e se liga aqui no lugar da dupla, né? E aí eu tinha o ácido graxo insaturado, que era líquido à temperatura ambiente, o ácido oleico, né? E ele é transformado, então, no ácido esteárico, que só tem ligações simples na cadeia carbônica, e ele é sólido a 20 graus Celsius, tá? Então, isso aí é feito na indústria para fabricação da margarina. Antigamente, a hidrogenação, ela era feita de uma forma que dava origem, né, nessa transformação do ácido oleico em ácido esteárico, no ácido graxo trans, tá? Esse ácido graxo trans, ele eleva colesterol plasmático, e ele foi proibido, né? Não sei se vocês lembram que primeiro tinha que, e hoje é obrigatório ter nas embalagens, nos rótulos nutricionais, se tem ou não gordura trans. E a maioria dos produtos onde tinha isso, né, é sorvete, bolacha recheada, os próprios chocolates, e hoje tem uma mínima quantidade. E a margarina, né? Então, na margarina hoje, eles modificaram esse processo e controlam, né, a produção do ácido graxo trans. Mas foi responsável por muita morte, né, do coração em função disso. Halogenação, então, é a reação com halogênios, cloro, iodo, né, que são os que ficam do lado dos gases nobres, lá na tabela periódica, então eles têm a capacidade também de romper essa dupla ligação e se ligar, né, com o ácido graxo. E aí se faz um controle, por exemplo, se eu utilizei o óleo e ele é novo, ele vai ter as duplas ligações intactas, né? Se ele já foi muito utilizado, o que aconteceu? Ele foi rompida essa ligação, que foi o que? Feita a ligação com o oxigênio, né? Então, a rancificação também, ela é medida justamente pela reação, né, com uma titulação que é feita com uma solução de iodo, para avaliar o grau de rancificação, né? Se o óleo está novo, eu vou ter todos os ácidos graxos com essa dupla aqui. Aí o iodo chega aqui, rompe e forma isso aqui. Então, quer dizer o quê? Que esse ácido graxo, ele está bem conservado. Se não ocorre a reação com iodo, é porque essa dupla aqui já foi rompida e foi estabelecida uma ligação com oxigênio pelo próprio ato de reutilizar o óleo várias vezes. Cada vez que você aquece e proporciona reação com oxigênio, você vai estar degradando, né, o óleo. E aí nós temos também os triglicerídeos, né, que são o quê? Ésteres de ácidos graxos com álcool. Então, tem o glicerol e por isso que é triglicerídeos, né? 3 ácidos graxos ligados num álcool. Aqui, então, eu tenho o glicerol e aqui os acilgliceróis, né? Monoacilglicerol. O que muda de um para o outro é que aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Aqui o diacilglicerol e o triacilglicerol. Também podem ser classificados como homo ou heteroglicerídeos, né? O homo é formado por 3 ácidos graxos iguais e o hétero por 3 ácidos graxos diferentes. Qual é a função, então, dos triglicerídeos? Reserva energética, né? Isolamento térmico e proteção mecânica.
Valor de referência, isso aqui mudou um pouco, essa faixa, ela diminuiu de valores, né? Então, é pela faixa etária, e aí os valores para mulheres e homens mudam, né? Por isso, sempre é importante a gente fazer exame clínico, né? Pessoal, uma vez por ano, para ver como é que estão as taxas de glicose, de lipídios, né? Fazer esses exames é bem importante. Então, se eu tenho triglicerídeos em excesso, eu vou ter o quê? Posso ter doença cardiovascular. Prestem atenção que no triglicerídeo tem o quê? Um grupo que é o glicerol, tá? E o glicerol, ele é formado aonde? Glicer vem do que? De glicerídeos, vem do açúcar. Então, não é somente da gordura que a gente consome, e também é assim também dos carboidratos. Portanto, tem que cuidar isso. Quem tem propensão a ter triglicerídeos altos tem que maneirar no consumo de produtos de farinhas, né? E o próprio açúcar. E, por fim, as ceras, né? As ceras são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa com álcoois de cadeia longa. Possuem função de proteção e lubrificação. Então, é um álcool grande e um ácido graxo grande também, né? Que revestem, por exemplo, as mangas, a maçã, né? As frutas que tem aquela... A gente mesmo pegando vê que ela é, assim, verificada, né? E isso serve para quê? É uma proteção, né? Para não invasão de insetos, de micro-organismos, né? Então, protege essa fruta. A cera de abelha também, né? Também é a mesma conformação. Aquela cera dos favos, né? Ela protege o açúcar que é produzido ali na forma de mel de oxidação, né? Então, tem um fator de proteção bem importante. Perguntas, gente? Dessa gordura trans que era fabricada, eu me lembro, ela vinha em barras e envolvida em papel ao redor. E assim, o pior produto que mais tinha gordura trans na composição era o sorvete, né? E o sorvete as crianças comem em grande quantidade, né? Então estava dando muito problema de colesterol alto e triglicerídeos altos em crianças. Pois é, por exemplo, que agora criaram gelato, né? Que é uma opção mais saudável. Uhum. Então eles tiveram que mudar isso para o tal do Emustab. Não sei se vocês já fizeram sorvete em casa algum dia, né? O Emustab era pura gordura trans, né? Então, até assim, em produtos como melado, por exemplo, a gente ouvia falar que misturava o Emustab logo, ele é um emulsificante, né? Então, ele deixava aquele melado batido e naquela estrutura, assim, de mais soft, né? Vamos dizer assim, por mais tempo. Mas, por outro lado, bem prejudicial, né? Certo, então, pessoal? Encerramos aqui. Certo. Boa noite a todos. Profe, Oi, pode falar. semana que vem será em tempo real ou gravada? Então, nós vamos, eu não sei aqui